Oi pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos dar continuidade às análises univariadas. O que são análises univariadas? São aquelas em que a gente vai testar estatisticamente uma única variável, uma única grandeza por vez, tá bom? A gente tem que lembrar que todo teste é um teste de hipótese. Então, você tem aquela tabela verdade, a tabela de decisão, em que você tem as probabilidades de ter uma decisão correta e uma decisão errada segundo os critérios estatísticos. O que mais a gente usa é a probabilidade de erro tipo 1, que é o nível de significância, que é a probabilidade de você descartar, rejeitar uma hipótese nula que é verdadeira. Portanto, um erro de decisão. Outra coisa que a gente tem que salientar é que quando você está usando o software e não as tabelas estatísticas, o que o software fornece, na verdade, é o nível descritivo do teste, o famoso valor P. Esse valor é a probabilidade de você ter um valor da variável medida tão distante ou mais da sua hipótese nula, sendo a hipótese nula verdadeira. Portanto, quanto menor o valor P, menos provável a hipótese nula ser verdadeira. E esse valor P é o que a gente vai comparar com o nível de significância do teste para tomar nossa decisão estatística. Como um primeiro exemplo, vamos tomar um teste de uma amostra contra um valor que você pressupõe verdadeiro. Por exemplo, tem um médico que está preocupado com o nível de colesterol de alguns pacientes que ele está tratando. E ele descobre que, para as características daquele paciente, seria razoável ele ter, em média, um colesterol de 180 miligramas por litro, segundo a literatura, para a característica daqueles pacientes dele. Aí ele está preocupado com isso, se tem alguma questão, ele faz uma amostra de 15 pacientes que ele tem e descobre que, em média, esses 15 pacientes dão 203 miligramas por decilitro e com cerca de 46 miligramas por decilitro de desvio padrão. A pergunta é, esse resultado 203 ainda é compatível com 180 ou não? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a diferença entre a média do grupo, 203, e o que eu espero para a população, 180, dividido pelo desvio padrão da média, o desvio padrão do grupo, sobre raiz quadrada do número de dados. Como o desvio padrão do grupo, ele veio do próprio grupo, da própria amostra, eu tenho que utilizar a distribuição T de student com 14 graus de liberdade, porque eu tenho 15 medidas, eu perdi um grau de liberdade porque eu precisei estimar no meio do caminho, no meio dessa conta, a média da minha amostra. Eu precisei estimar os 203, tá bom? Nesse caso, por exemplo, o médico está querendo ver se esse medicamento está afetando o colesterol dos seus pacientes. Um medicamento novo que ele está aplicando está afetando o colesterol dos seus pacientes. Então, ele quer saber se o colesterol está diferente do que prevê a literatura. Então, ele vai fazer um teste bicaudal. Esse teste bicaudal, quando eu faço o cálculo da variável T com 14 graus de liberdade, me revelou 1,94. Se eu for calcular o valor P vai dar maior do que 0,05, como vocês estão vendo aí, tá? E o que acontece se eu tivesse utilizado? Então, não tem motivo para eu achar que esse novo medicamento está afetando o colesterol dos pacientes. Na verdade, por que a gente concluiu que não tem diferença entre o 203 e o 180? Porque o valor P, que deu 0,073, ele é maior do que 0,05, que era o meu valor crítico. Tá? E se eu só tivesse a tabela na mão? Poxa vida, eu vou fazer um teste bilateral, 5%, então 2,5 para cada lado. A gente teria aqui o valor de 0,025. Aí depois eu vou ter aqui o valor para o T para 14 graus de liberdade, 2,145. 2,145, que é o valor crítico de T, é maior do que o 1,94 que eu encontrei. Portanto, eu não estou longe o suficiente do zero para dizer que tem diferença, tá bom?
Agora, pessoal, a gente vai ver um uso em algo muito frequente que gera muita curiosidade, que é aquela coisa de empate técnico, diferença em pesquisa eleitoral. Bom, o que acontece? Numa pesquisa eleitoral, você tem a avaliação de uma amostra onde você mede as frequências. Numa amostra, sei lá, de 3.000 eleitores, você tem tantos que declararam voto para ciclano, tantos que declararam voto para beltrano, tantos para fulano, e aí você vai ter os tantos de votos brancos e de nulos. Isso daí são frequências. Frequências nesse tipo de situação são descritas por uma distribuição de probabilidade binomial. Só que, quando n é suficientemente grande e a média é maior do que 5, você tem o quê? Você pode aproximar essa binomial por uma normal. Pelo teorema do limite central, funcionando novamente. Se eu posso aproximar por uma normal, eu posso criar um intervalo de confiança em torno da normal. Que normal vai ser essa? Bom, eu vou fazer uma normal referente à proporção dos dados. Proporção dos votos do ciclano, proporção dos votos do beltrano na amostra. O P ali. E quem que vai ser esse? Em média, a proporção dos votos no fulano vai ser estimada como a proporção encontrada na amostra. E o desvio padrão associado a essa proporção dos votos no fulano? O erro padrão da proporção. Raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N. Onde P é a proporção de votos no fulano. 1 menos P é a proporção de não votos no fulano. E N, o total da amostra. Se eu tenho a média e o desvio padrão, eu construo um intervalo de confiança e faço os testes como a gente estava fazendo. Utilizando, nesse caso, a variável reduzida a z. Por que a variável reduzida a z? Porque quando eu fiz a aproximação da binomial para normal, eu já falei que o meu n é grande. Se o meu n é grande, não tem muito sentido eu tentar fazer correção do número de graus de liberdade, porque eu estou com muitos graus de liberdade envolvidos. Então, eu uso a variável reduzida a z para fazer esse tipo de conta. E aí a gente chega num ponto mais interessante ainda, mais legal, que é o seguinte: como que eu vou comparar dois grupos diferentes? Será que esses grupos diferentes têm o mesmo resultado para a variável ou não? Por exemplo, a gente viu lá em aula que eu peguei as notas de uma determinada disciplina dos alunos que entraram no vestibular do primeiro semestre de 2017 e as notas dos alunos que entraram no segundo semestre de 2017. Primeiro semestre de 2017 versus segundo semestre de 2017, notas na mesma disciplina. Dois grupos de alunos diferentes. Como é que eu comparei? Puxa, como é que eu comparo isso? Primeira coisa, minha hipótese nula. Não há diferença, as médias são iguais. Aí o que eu calculo? Eu calculo a diferença encontrada. Aí o que eu faço? Eu calculo, usando as regras da variância e do desvio padrão, eu calculo a variância associada a esta diferença. E aí eu faço a conta do que eu esperaria para a variável t nesse caso. Olha ali embaixo, é a média do primeiro grupo menos a média do segundo grupo, dividido pelo desvio padrão associado a essa composição de diferenças, ponderado pelo número de elementos em um grupo e em outro, vezes raiz quadrada de 1 sobre n1 mais 1 sobre n2, 1 sobre n1 mais 1 sobre n2 dentro da raiz quadrada. Quando eu faço isso, eu acho o valor de t, que eu tenho que comparar com o valor de t crítico, para n menos 2 graus de liberdade. Nesse caso, eu estou perdendo 2 graus de liberdade, porque eu precisei calcular a média para o primeiro grupo e a média para o segundo grupo. Precisei calcular dois valores intermediários que entram na minha conta final. Então, eu perco, nesse caso, 2 graus de liberdade. Eu estou trabalhando com dois grupos. Eu perco esses 2 graus de liberdade. Para exemplificar como é que a gente faz, imagine que eu estou querendo comparar a qualidade do fornecimento de dois fornecedores diferentes. Então, eu pego um lote de 10 peças de cada um dos fornecedores. O fornecedor 1, para a característica que eu quero medir, apresentou uma média 39 com um desvio padrão de 7. E o fornecedor 2, uma média 43 com desvio padrão de 9. A pergunta é,
fornecedor 1 e fornecedor 2 estão fornecendo a devida matéria-prima com a mesma característica, eu vou testar isso num nível de significância de 5%. Qual que é a hipótese nula? A hipótese H0? Sim, a diferença entre fornecedor 1 e fornecedor 2 é zero, né? Se eu estou com essa hipótese, o que acontece? Eu posso colocar esses dados na minha conta. Poxa, qual é a diferença que eu tenho aqui? A diferença entre fornecedor 1 e fornecedor 2 é 39 menos 43. Qual que seria o desvio padrão, ou parte do desvio padrão associado a essa diferença? Opa! Número de medidas menos 1 do fornecedor 1, vezes desvio padrão ao quadrado do fornecedor 1, mais número de medidas do fornecedor, menos 1 do fornecedor 2, vezes o desvio padrão ao quadrado do fornecedor 2, dividido pelo total de medidas menos 2 graus de liberdade, porque eu estou perdendo agora 2 graus de liberdade, porque eu estou estimando a média de um grupo e a média de outro grupo. Isso é uma conta intermediária que me deu 8,06, que eu vou colocar aqui. E isso ainda vai ser multiplicado pela raiz quadrada de 1 sobre cada um dos tamanhos da amostra. Coloco tudo isso nessa conta, faço essa conta e eu tenho que o meu t é menos 1,11. Aí eu preciso comparar se esse t é grande ou pequeno em relação ao meu teste de 5% bilateral. Meu teste de 5% bilateral com, olha, quantos graus de liberdade eu vou ter? 10 medidas de um mais 10 medidas de outro menos 2 graus de liberdade? 18 graus de liberdade. Um T crítico para um teste bilateral para 0,05, eu vou ter 2,5% para cima, 18 graus de liberdade, 2,101. Como 2,101 em módulo é maior, 2,01 é maior do que o módulo da diferença menos 1,11. Portanto, eu não estou tão distante do zero assim para dizer que os fornecedores são diferentes. O que eu concluo aqui? Não, o meu problema não está na matéria-prima. Talvez o meu problema esteja em outro lugar, mas os fornecedores estão fornecendo para mim matérias-primas com características semelhantes. Pessoal, até esse momento, a gente viu duas coisas. A gente viu como eu testo uma média em relação ao valor ou como eu comparo duas médias. Isso serve muito bem para grande parte das nossas análises. Porém, quando acontece de eu ter que comparar vários grupos ao mesmo tempo, fazer do jeito que a gente está fazendo não dá certo. Depois eu vou explicar em sala de aula, mas a gente perde o controle sobre o nível de significância do teste. Se você perde o controle do nível de significância do teste, o método não funciona. Então, foi desenvolvido um outro método que permite calcular, intercomparar várias médias ao mesmo tempo. E esse método chama análise de variância, a nova, que nós vamos ver um pouco, muito rapidamente, logo mais. A análise de variância ela tem uma função, que é definir se todas as médias que eu estou com, todos os grupos que eu estou comparando para uma determinada variável têm as mesmas médias ou médias semelhantes, ou existe pelo menos um dos grupos que tem um comportamento distinto dos demais. Pode ter um distinto dos demais, pode ter dois distintos dos demais, pode ser todo mundo diferente. O que a análise de variância vai me apontar em primeiro momento é se ao menos um é diferente dos outros. Vamos imaginar que eu queira intercomparar o valor médio proveniente de 3 grupos distintos. O verde, o roxo e o azul. Tá. Bom, o que acontece? Qual é a base da análise de variância? Ela está associada a um fato de que a variabilidade total de todo o conjunto de dados, juntando todos os 3 grupos, o desvio, a variância associada a todos os dados verdes, roxos e azuis, podem ser divididos em 2 partes. Uma parte é a variância que está colocada
devido à diferença de um grupo para o outro, que eu estou chamando de variância entre os grupos. A variância é devido à diferença de comportamento de um grupo em relação ao outro. E a outra parte é a variância aleatória do processo de medida do erro aleatório, a variância dentro dos grupos. Quer dizer, qual é a dispersão dentro do grupo verde, do grupo roxo e do grupo azul. Portanto, o que acontece? Como é que eu calculo variância? Eu calculo com desvios quadráticos em relação à média. Então, eu vou ter o desvio, a soma dos desvios quadráticos totais, a soma dos desvios quadráticos devido à existência de diferenças entre os grupos e a soma dos desvios quadráticos devido à variabilidade interna dos grupos. O que é a análise de variância? O que está no conceito, na matemática da análise de variância? É que a soma dos quadrados, dos desvios quadráticos totais, é exatamente a soma dos desvios quadráticos dentro dos grupos e a soma dos desvios quadráticos entre os grupos. Portanto, uma parte é a variação da diferença dos grupos, a outra parte é a variação dentro dos grupos. Como cada um dessas somas de quadrados pode ser transformado no cálculo de uma variância, o que acontece? Eu descubro que, se não tiver diferença entre os grupos, caso todos os grupos tenham comportamentos estatisticamente semelhantes, a variância entre os grupos deve ser semelhante à variância dentro dos grupos. Essas variâncias vão se dividir igualmente pelo efeito aleatório das medidas. Uma parte fica na variação dentro do grupo, a outra parte vai para a variação entre os grupos. E o que acontece se realmente tiver diferença de um grupo para o outro? Opa, a variância entre os grupos vai ser muito maior que a variância dentro dos grupos. Portanto, para testar se existe alguma diferença da média de um grupo para o outro, eu preciso saber se eu consigo rejeitar ou não a hipótese H0 de que a variância entre os grupos é igual à variância dentro dos grupos. Esse tipo de teste, a gente vai ver que precisa de uma nova distribuição de probabilidade, a distribuição F de Fisher, ou F de Snedeker, ou F de Snedeker-Fisher. Todos esses nomes são usados, tem outra historinha bonita da estatística por trás disso daqui. Assim, testar se existe pelo menos uma das médias dos vários grupos, acima de 2, 3 ou mais, que diferente das demais, significa fazer o cálculo de uma tabela da análise de variância, que vai me dar a variância entre e a variância dentro. Para isso, eu preciso calcular a soma dos quadrados totais, a soma dos quadrados entre, a soma dos quadrados dentro e os números de graus de liberdade associados à variância total, à variância entre e à variância dentro. Quando eu faço isso, eu tenho a variância entre e a variância dentro. A razão entre essas duas variâncias vai estar associada a uma distribuição de probabilidade, a distribuição de probabilidade F de Fisher ou F de Fisher de Snedeker. Se as duas variâncias são iguais, mais perto de 1 vai ser a variável F. Se as duas variâncias, se existe diferença entre os conjuntos da média, a variância entre cresce em relação à variância dentro. Então, o F começa a crescer. E aí, o que acontece? Eu vou ter diferença quando eu tiver valores de F muito grandes em relação aos meus valores críticos. É assim, basicamente, que a coisa funciona. Essa distribuição F de Fisher é, na verdade, a distribuição de probabilidade vinda da razão entre duas variâncias provenientes de duas amostras, né? A variância proveniente da amostra 1 dividida pela variância proveniente da amostra 2. Quando eu tenho amostras que vêm de distribuições que têm a mesma variância, o que eu espero? Eu espero encontrar uma distribuição F próxima de 1. Quando eu tenho valores de variância dessas amostras muito diferentes, eu espero encontrar valores distantes de 1, né? Porque essa razão vai ser entre dois valores distintos.
Aqui estão as fotos do Fisher e do Snedecor, né? O Snedecor trabalhou muito com a questão da análise de variância, o Fisher trabalhou muito com várias áreas da estatística, da distribuição, que o Snedecor colocou o F em sua homenagem. O Fisher era estatístico, biólogo, geneticista, inglês, Sir, portanto, a rainha da Inglaterra o condecorou, não é pouca coisa. E o Snedecor era um americano, matemático e estatístico. Um contribuiu muito para o trabalho do outro, e essa distribuição ficou com um misto dos dois nomes aí. Tá? A questão toda é que, como a distribuição F vem da razão de duas variâncias que vêm de amostras, eu vou ter um tamanho de uma amostra que está no numerador, ou tamanho de amostra que está no denominador. Portanto, eu vou ter um número de graus de liberdade no numerador e um número de graus de liberdade no denominador. Portanto, a distribuição F ela é uma família de curvas que, além das probabilidades críticas, ela vai ter o quê? Definindo a família, dois tipos de graus de liberdade. Os graus de liberdade que estão no denominador e os graus de liberdade que estão no numerador. Para análise de variância, a gente costuma utilizar a variância entre no numerador e a variância dentro no denominador, tá bom? Como é que eu faço para calcular os valores críticos de F? Bom, primeiro eu tenho que definir qual é o nível de significância que eu quero, eu tenho que ver o número de graus de liberdade que eu tenho no numerador, o número de graus de liberdade que eu tenho no denominador, aí eu vou fazer o cálculo com os dados que eu tenho do F e vou olhar na tabela os valores críticos para comparar se eu aceito que o F é próximo de 1 ou se eu rejeito que o F é longe de 1. Rejeitar significa que as variâncias são diferentes. Aceitar significa que as variâncias são parecidas. Para a análise de variância, se o F for grande, tem diferença entre as médias. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela da distribuição F para um nível de significância de 0,05. Bom, o que acontece? Você tem a primeira linha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são os graus de liberdade da distribuição que está no numerador. Nesse caso, por exemplo, vamos pegar 6 graus de liberdade no numerador. E aqui vamos pegar 29 graus de liberdade no denominador. Qual que é o valor crítico de F para 6 graus de liberdade no numerador e 29 graus de liberdade no denominador? 2,43. Portanto, se numa análise de variância desse tipo, o F que eu encontrar for maior que 2,43, vou ter diferença, alguma média lá diferente das demais dentro daquele conjunto. Qual é igual? Qual é diferente? O que é igual, o que é diferente? Esse é um assunto que nós vamos falar logo mais. Portanto, para eu fazer uma análise de variância, eu preciso pegar os meus dados e fazer as contas. Eu preciso, primeiro, saber o número de graus de liberdade que eu tenho entre os tratamentos, entre os grupos. Eu tenho que ter o número de graus de liberdade que eu tenho dentro dos tratamentos, eu tenho que ter o número de graus de liberdade total. Portanto, se eu tiver um número total N maiúsculo de medidas e um número K de tratamentos, eu vou ter K menos 1 graus de liberdade entre os tratamentos, N menos K graus de liberdade dentro dos tratamentos e N menos 1 graus de liberdade no total. Depois eu vou ter que fazer a conta da soma dos desvios quadráticos entre os grupos, da soma dos desvios quadráticos dentro dos grupos, e a soma dos dois vai dar a soma dos desvios quadráticos totais. Dividindo essas somas dos desvios quadráticos pelos respectivos graus de liberdade, eu vou ter as variâncias. Dividindo uma variância pela outra, eu vou ter o valor de F, que aí eu vou analisar, vou comparar na tabela. A conta daquela tabelinha da análise de variância não é difícil de fazer. Qualquer uma tabelinha do Excel dá conta de fazer. E aí eu vou ter o valor de F e eu vou ter o valor da tabela. A hora que eu olhar, se o F for maior do que o meu valor crítico, o que acontece? Eu vou ter que rejeitar a hipótese de que todas as médias são iguais. E se eu rejeito a hipótese de que todas as médias são iguais, porque eu encontrei um F muito grande, o que significa? Tem alguém com média diferente das demais lá dentro. Pode ser algumas diferenças, todas são diferentes, ou pelo menos uma é diferente. É isso que a análise de variância me dá.
Como a gente calcula o F de uma análise de variância, seja utilizando na mão, seja no Excel, seja utilizando um software estatístico, a gente vai ver em sala de aula. Mas tem um ponto que é muito, muito importante. O que é esse ponto? A análise de variância só diz que tem uma diferença. Ela não diz que diferença tem. Para eu descobrir que tipo de diferença eu tenho, que grupos têm médias parecidas com que outros e que grupos são diferentes dos demais, eu preciso fazer o que a gente chama de testes posteriores. Esses testes posteriores têm um monte de testes posteriores, cada um com uma aproximação diferente. Por que eu tenho vários? Porque nenhum é exatamente exato. Quem é exato é a análise de variância. Então, eu só posso tentar descobrir qual média é diferente de qual e qual média é igual a qual, depois que a análise de variância apontou que realmente eu tenho uma diferença estatística lá dentro. E por que eu preciso desses testes posteriores? Por causa do seguinte: quando eu fico fazendo comparações variadas, se eu fizer uma sucessão de testes steady-student utilizando o mesmo nível de significância, eu vou perder a representatividade desse nível de significância. Na verdade, se eu fizer várias vezes um teste T a 5% comparando vários grupos, eu não vou saber exatamente com qual nível de significância eu estou testando no final, se eu não fizer as devidas correções. Se eu não sei qual é o nível de significância do teste, eu não sei qual é a real capacidade de avaliação de risco do meu teste, ele não me serve para nada. Por isso que eu preciso dos testes posteriores. Existem muitos testes posteriores, mais de uma dúzia. Agora, os mais usados são o teste de Bonferroni, o teste de Tukey e o teste de Sheffer. Cada um tem as suas praticidades e dificuldades. O teste de Bonferroni, ele serve quando eu tenho um número pequeno de grupos e ele é fácil de calcular, você pode fazer a conta até a mão. O teste de Tukey, ele é muito bom, ele pode trabalhar com vários grupos, mas todos têm que ter mais ou menos o mesmo, tem que ter o mesmo tamanho de amostra para todos os grupos. E o teste de Sheffer, ele tem um poder de discriminação menor, mas ele suporta tamanho de amostras diferentes e vários grupos aqui. A gente vai fazer as contas principalmente com o Bonferroni, que funciona para grande parte dos casos que a gente aplica. Pois bem, pessoal, eu tentei dar uma visão rápida do que a gente vai fazer de intercomparação de médias, seja comparação de médias com valores, seja comparação de médias uma com outra, um grupo com outro, seja intercomparação de vários grupos, tá? Nós vamos detalhar tudo isso em sala de aula. Eu espero que vocês consigam assistir esse vídeo antes, porque ele vai estruturar um pouquinho a cabeça de vocês antes de a gente começar a fazer as contas, tá bom? Valeu, obrigado, até mais.